Então, o que é imunidade? Tá? A imunidade ela é um instrumento deliberado pela Constituição Federal para proteger interesses, liberdades, tá? Aqui, ó, na linha C do artigo 150, inciso 6º, ele fala assim, ó, instituir impostos sobre patrimônio e rendas, rendas ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Aqui a imunidade está protegendo a livre filiação política e partidária, o livre exercício dos partidos políticos, tá? A livre filiação partidária, a liberdade do exercício do direito de sufrágio, tá? Que é o direito de votar e ser votado. E agora o acesso à cultura, que é o tema central de hoje, tá? A linha D do artigo 150, inciso 6º, ele fala: é vedado à União, Estado e Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre, inciso 6º, a linha D, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, tá? Gente, aqui que está o debate de hoje, tá? Aqui que está o debate de hoje dessa súmula vinculante aqui, 57, tá? E o que o Supremo fez? O Supremo estendeu através do enunciado de súmula vinculante 57 a possibilidade de você, deixa eu ver aqui se já voltou ao normal aqui, está instável ainda a conexão. Qualquer coisa eu regravo essa aula aqui. Vamos continuar, qualquer coisa eu regravo a aula. Mas enfim, o Supremo entendeu que, de acordo com a súmula vinculante 57, que essa imunidade tributária do 156 da linha D, ela se aplica à importação e à comercialização no mercado interno do livro eletrônico, do e-book e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, tá? A imunidade, ela, por regra, via de regra, ela está prevista na Constituição Federal, tá? Diferentemente das isenções. As isenções, elas se dão mediante lei, tá? As isenções, elas se dão mediante lei. Agora, as imunidades, elas precisam necessariamente estar previstas na Constituição, tá? Tanto que, às vezes, a própria redação da Constituição fala em isenção, mas, na verdade, o que ela está querendo dizer é que ali existe uma imunidade, interpretação pacífica da doutrina nesse sentido, tá? Toma muito cuidado com isso. A isenção, o instituto da isenção, ele somente pode ser feito mediante lei, tá bom? Cuidado com isso, cuidado que isso cai em prova, para você não ser cobrado por isso e errar na sua prova, tá? Cara, instabilidade na conexão. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, é preciso ter esse cuidado, tá? É preciso ter esse cuidado aqui no que tange aí a essa interpretação do conceito da imunidade, tá? A imunidade, e outro ponto importante, o que é tecnicamente uma imunidade? A gente falou da finalidade da imunidade, falou que ela é garantida pela Constituição Federal, tá? E também, outro ponto importante da imunidade, tá? É que você tem que lembrar que você paga um tributo, um determinado tributo, lato sensu, tá? Você paga o tributo mediante uma lógica, tá? Que praticado o fato gerador previsto em lei, tá?
você praticou o fato gerador, você gera uma obrigação tributária que com o lançamento, com a glosa, quem o ministro Marco Aurélio chama de glosa, com o lançamento, você cria ali o crédito tributário, tá? Essa é a lógica aí básica, tá? Básica, tem as suas exceções, mas essa é a lógica básica do lançamento, né, de uma incidência tributária. A imunidade, ela está protegendo dessa incidência tributária. Ó, eu pratiquei o fato gerador, eu sou imune, mas eu pratiquei o fato gerador, em tese eu ia gerar uma obrigação tributária. Só que essa obrigação tributária não pode ser lançada, tá? Porque eu sou imune. Então, se eu sou uma igreja, se eu estou defendendo uma igreja e eu paguei tributos indevidos, IPTUs indevidos, que é comum, eu posso fazer a ação de restituição de débito tributário dos últimos 5 anos, tá? Que eu paguei o tributo da igreja, tá? Ou do templo, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, cuidado com isso. A imunidade, ela tira você da obrigação tributária. Você não tem obrigação tributária de pagar tributo aqui, tá? Cuidado com a imunidade. Agora, com a isenção, você até tem a obrigação tributária, mas você não vai ser lançado, tá? E não vai ter a geração do crédito tributário, não vai ter glosa para você, tá? Mas você praticou o fato gerador, vai ter uma obrigação tributária, mas você está isento. Você tem a isenção, tá? É o caso clássico da isenção do IPI, do ICMS, quando você vai comprar um carro para um deficiente. Quando o deficiente vai comprar um carro, o deficiente físico vai comprar um carro, tá? Então, é o caso clássico. É o clássico caso dessa situação, tá? Continua instável aqui a conexão. Os caras estão mexendo ali nos nossos cabos. É muito ruim isso, cara. E estão atrapalhando aí nessa questão. Vamos lá. Vamos fazer os ajustes disso aí depois. E aí, galera, a questão aqui é a seguinte, tá? O outro ponto aqui é esse, tá? Da imunidade. É você entender o conceito da imunidade, a extensão da imunidade, tá? E qual era a controvérsia que estava gerando aqui? A controvérsia que estava gerando aqui é exatamente, tá? Exatamente a questão do e-book. Porque a discussão que se instaurava é o seguinte, mas olha só, quando a Constituição foi escrita, ele estava falando só, o que a Fazenda falou? Ó, quando a Constituição foi escrita, ele estava falando só do livro de papel. Ele não estava falando do livro eletrônico. Qualquer pessoa aqui hoje pode fazer um livro eletrônico e vender. Coisa mais fácil que tem é fazer um livro hoje. Se eu quiser, eu pego aqui, ó, um resumo disso aqui, desse vídeo aqui, transformo ele num livro. E boto na Amazon. Boto para vender na Amazon. Entendeu? E aí eu vendo esse livro na Amazon. Podia até fazer um livrinho desse, né? Só de súmula vinculante. Depois eu vou fazer. Aí eu vou lá e vendo na Amazon esse livro. Entendeu? Eu posso fazer isso se eu quiser. Tá? Eu posso fazer isso. Agora, é preciso ter aí o cuidado, né? Porque aqui ele falava assim, olha, você tem que pagar o tributo, como é e-book, a imunidade só contempla o livro de papel, tá? E esse foi o debate que chegou lá no Supremo, tá? E aí o que eles falaram? Olha só, aí depois outros refutaram, não, é possível você ter a imunidade da importação e da comercialização do e-book, tá? Mas tem uma coisinha ali nesse e-book que eu não concordo com essa imunidade, dizia a Fazenda, que é o quê? Os suportes utilizados para fixá-los. É o debate do Kindle, tá? É o debate do Kindle.
né, daquele aparelhinho ali, que é o e-reader, tá? É o Kindle que a Amazon vende para você, tá? E aí, isso aí gerou muita discussão no Supremo e ainda fica esse debate, né? Olha só, é possível essa tributação? Tem imunidade ou não tem? E aí, os caras precisam ir lá no judiciário debater. E aí, para acabar com esse negócio todo, com essas glosas desnecessárias, e o cara ir lá, tem que ir na repetição de débito, porque ter seco ajuda a pagar, ter uma execução fiscal, isso tudo, eles editaram a súmula vinculante, tá? Para vincular toda a administração pública, direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? O que mais gera discussão é isso aqui, os livros eletrônicos, né? Os leitores de livros eletrônicos, tá? E aí, ó, ele falou assim, ainda que possuam funcionalidades acessórias. E o grande debate que se instaura aqui é o seguinte, e os tablets vão estar nessa? Né? Se eu forçasse a barra aqui, a gente poderia até dizer que os tablets estariam nessa, tá? Mas eu entendo que não. Eu entendo que os tablets, porque eles não são necessariamente só para você ler um livro. Uma das funções deles é você ler livro. Eu uso o tablet só para ler livro, mas tem gente que usa o tablet só para jogar, baixar software. Então eu não concordo que o tablet especificamente ele seja contemplado por isso. Embora se dê para forçar a barra para você colocar o tablet nessa, tá?